O local do acidente da casa de show, exclusivo. Olha as imagens, vocês estão vendo essas imagens de cima, mostrando embaixo quando o teto caiu. Tem algumas pessoas que continuam ainda internadas, certo? Na casa de show ontem, o cantor que alugou para fazer o show, ele não tem culpa, não é? Ele não tem culpa, a responsabilidade aí é total do dono da casa de shows, certo? É como se eu tivesse alugado para dizer, eu vou alugar uma casa de show para fazer um evento. Eu, Samuca Duarte, alugando. Aí eu digo, vamos fazer um evento lá, ou Arapuã alugasse a casa de show para fazer um evento e lá o teto caísse. Então, a TV Arapuã que alugou não teria culpa. A culpa seria do dono aí. Então, a responsabilidade é do dono. O que é que faltou? Porque a estrutura não aguentou e caiu o telhado, hein? O engenheiro, o carpinteiro que levantou, ele errou na medição do madeiramento, hein? E aí? E não suportando aí ninguém pode também dizer, não foi porque estava chovendo. Tudo tem que fazer para aguentar chuva, trovão, entendeu? Vamos saber agora o estado de saúde das pessoas que estavam nessa casa de show e que foram atingidas quando o teto caiu. Eu chamo quem, produção? Quem é que está comigo agora, produção? O Jaimaci Andrade comigo aqui na tela. Começando agora até as 2, a informação não vai parar, hein? Jaimaci, boa tarde, é contigo. Há 46 pessoas que ficaram feridas no desabamento de um teto nessa casa de show lá no Altiplano, aqui em João Pessoa. Aqui ao meu lado o doutor Laércio Bragante, que é o diretor-geral do Hospital de Emergência e Trauma, e ele já tem uma notícia boa. Dessas 46 pessoas que foram atendidas aqui no trauma, na noite de ontem, até amanhecer o dia de hoje, apenas 8 permanecem internadas. Não é isso, doutor? Seja bem-vindo. Obrigado, Jaime Maci. Boa tarde a você, boa tarde, Samuca, boa tarde a todos. É isso mesmo, os 46 pacientes, 38 já foram liberados e os 8 que se encontram no hospital, felizmente, nenhum apresenta risco de morte, pelo menos imediato. 2 deles se encontram na unidade de terapia intensiva, mas já respiram espontaneamente, sem maior gravidade. E 2 ainda na unidade da área amarela, com trauma cervical, também, felizmente, sem lesão sequer. Ainda se encontra na área amarela, um trauma craniano, esse que tem um de aparelho, e tirar desse aparelho. E as jovens já estão conscientes, orientadas, respiram espontaneamente, um trauma cervical, mas sem lesão medular, que é o que mais importa nesse sentido. Não vai ficar sem andar. De jeito nenhum. Elas têm mobilidade plena em todos os membros, mas isso não nos dá o direito de relaxar nos cuidados. Pelo contrário, se não tem dano medular, não é para ter após essa ocorrência. Obviamente, os cuidados são plenos, acompanhados por todas as equipes da neurocirurgia e, portanto, o hospital de trauma que está sempre pronto para atender, inclusive nessas situações de múltiplas vítimas. E aproveito a oportunidade, se você me permite, para agradecer a todas as equipes que se empenharam plenamente nesse atendimento. E todos, absolutamente todos, enfermeiros, médicos, pessoal da maca, enfim, absolutamente todos que contribuíram de forma eficiente para o atendimento pleno dessas pessoas, já assim. Uma operação de guerra, né? 46 pacientes de uma lapada só chegando aqui. É isso mesmo. É a situação em múltiplas vítimas, mas o Hospital de Trauma já tem o seu plano de contingência nessas situações para atender a todos, mesmo na condição dessa com tantos pacientes, no intervalo de apenas 3 horas. Qual era a média de idade das pessoas? Até 50, abaixo de 50, como era? Todos abaixo de 50 anos. A maior idade é uma paciente de 46 anos e o mais jovem de 21 anos de idade. Então esse pessoal que foi liberado pode até voltar a sentir alguma complicação. Exatamente. Como foi a queda de um teto, a grande maioria sofreu um impacto na cabeça. Os que foram liberados, obviamente, passou toda a avaliação das equipes de neurocirurgia, com tomografia, tudo, absolutamente tudo, mas é comum acontecer a chamada cefaleia, dor de cabeça pós-traumática. Qualquer dúvida, o paciente pode voltar ao hospital, que novos exames serão feitos, mesmo sabendo que ele sai. Gente, aí é o seguinte, sabe? Eu não sou engenheiro, mas eu já acompanhei construção
Meu pai é carpinteiro. Para quem não sabe, meu pai, que hoje ele é pastor, meu pai é carpinteiro. Eu nasci vendo meu pai trabalhando em coberta de casa. Depois ele foi para fabricar móveis, deixou de ser carpinteiro, foi ser marceneiro, fabricava móveis, mas antes meu pai era carpinteiro. Inclusive, as janelas e algumas cobertas ali, portas da Universidade Federal da Paraíba, meu pai trabalhou lá. Ele era carpinteiro de uma empresa e ele fez as portas, janelas lá da Universidade Federal da Paraíba. Aí é o seguinte, aí não tem muito moído de você dizer, mas por que caiu? Aí, no mínimo, quem montou essa estrutura de madeira não botou a espessura e nem fez a amarração adequada da madeira, entendeu? Da carpintaria base. Tem que, se você, a madeira, no meio, se você não vai botar no meio nenhuma coluna de madeira, só vai botar nas pontas, então a madeira do meio ela tem que ser bem larga. Ela tem que ser bem larga, senão ela cede. A amarração tem que ser bem feita, porque você percebe na ponta a estrutura, as colunas de madeira são meio finas. É de eucalipto, que é resistente, mas é um pouco fina. É eucalipto, é resistente, no resto é dura. Mas será que ela foi bem implantada no solo? Qual a profundidade desta coluna lá no solo? Que tem que ter segurança para que essa coluna de madeira não venha empenar com o peso. Porque se ela bambeia para um lado, pá, cai. E a tesoura, que se chama tesoura, a tesoura que está lá em cima, que se chama tesoura, se ela não for bem amarrada e se ela não tiver uma largura suficiente para aguentar o peso das telhas e dos cabos, ela vai ceder. Isso é um negócio, não é coisa do outro mundo, não. Quem é carpinteiro e está me ouvindo agora, sabe o que é que eu estou dizendo. Quem é carpinteiro entende. A questão é da tesoura. A tesoura tinha largura suficiente da madeira para aguentar o peso. A coluna tinha profundidade suficiente para não pender. Porque se não tiver com a ventania ou com a chuva pesada, ela pode pender ou pode ceder no meio. Isso depende muito da tesoura. O carpinteiro sabe como é que funciona. Uma tesoura mal feita, o teto cai. Uma base com pouca profundidade, ela pode não aguentar o peso da madeira. Beleza? Então, graças a Deus, nenhuma vítima fatal até agora. Esperamos que todos se recuperem, né? Todos se recuperem e voltem para suas casas e que alguém responda por isso aí, não é? Responda por isso aí. Olha, prorrogado, tá prorrogado, só